Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, tem 3 pilares: educação, saúde e renda. Não há uma hierarquia entre essas áreas na hora de medir o indicador, inclusive porque os criadores do IDH entenderam que elas devem andar juntas. No Brasil, dessas 3 dimensões que a ONU considera para avaliar o desenvolvimento de um país, a que tem tido mais dificuldades de avançar nos últimos anos é a educação. Os dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, mostram que o país estaria mais bem colocado no ranking mundial se dependesse das outras 2 áreas, saúde e renda. O problema de a educação ser uma trava para que o Brasil suba no ranking é que isso significa que os desafios da educação no país também têm travado a ampliação do bem-estar e da dignidade da população. Ou seja, brasileiros e brasileiras poderiam estar vivendo melhor e tendo mais oportunidades. Neste episódio, a gente discute como a educação impacta o desenvolvimento humano e de que maneira a melhora de índices educacionais pode contribuir para um desenvolvimento integral das pessoas. Eu sou o Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve conversas sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e chega aos principais tocadores de áudio às segundas-feiras. Hoje, a gente recebe o professor Naércio Menezes, titular da Cátedra Ruth Cardoso, no INSPER, e professor associado da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Oi, Naércio, tudo bem? Muito obrigado aqui pela sua presença nessa conversa. Tudo bem, Davi. Obrigado pelo convite. Imagina, vai ser um prazer ter alguns minutos aqui de conversa com você. Você é um pesquisador que eu respeito muito e já fizemos vários estudos conjuntamente, em parceria com o Instituto Natura, e estou bem curioso e animado para te ouvir sobre alguns assuntos, né? Eu comecei esse episódio, Naércio, falando que as 3 áreas que compõem o IDH são educação, saúde e renda, né? Elas não são hierarquizadas no índice e que tudo isso precisa andar junto, né? E como o nosso olhar aqui no podcast é para a educação, eu queria começar te perguntando como que você acha que a educação pode mexer nos outros 2 pilares. Como a educação melhor pode melhorar também os indicadores ligados à saúde e à renda? Não, a educação tem um efeito por si só, né, no IDH, como você falou, mas também afeta os outros componentes, né? E é bastante intuitivo, né? Por exemplo, as pessoas mais educadas vão cuidar mais da sua saúde. Então, a gente vê nos dados, né, um fato empírico, as pessoas com mais educação fazem acompanhamento médico, fazem os exames preventivos, acessam a atenção básica com mais frequência, e isso faz com que elas sofram menos doenças evitáveis no futuro e tenham uma expectativa de vida maior. Então, expectativa de vida é um dos componentes, né, do IDH. Então, em termos de renda, também tem vários estudos mostrando que a educação, especialmente a educação de qualidade, aumenta a renda das pessoas, né? Então elas estão mais preparadas, né, para entrar na faculdade e ter um emprego produtivo e ter uma carreira promissora, ganham maiores salários, e quando muitas pessoas fazem isso, isso aumenta a renda do país como um todo. Então, a educação tem um efeito muito importante nesses outros componentes. Obrigado, Naércio. Eu acho que é sempre muito interessante ver o efeito da educação, que ele ultrapassa só as salas de aula, né? E a gente falou aqui saúde e renda, pensando não só no IDH, mas pensando no desenvolvimento humano como algo ainda mais abrangente. Você vê o potencial da educação para mexer em outras alavancas sociais para além das que a gente comentou aqui? Ah, sim, claro, né? Escolhi trabalhar em educação há muito tempo porque eu acho que é uma das variáveis chaves para um país se desenvolver melhor, né? O que a gente quer
não é só crescimento, a gente quer crescimento com justiça social. E a educação é chave para melhorar tanto o crescimento como trazer mais justiça social. É uma das poucas variáveis, né, fatores que causam as duas coisas. Então, por exemplo, as pessoas que têm mais educação estão menos associadas a eventos de criminalidade. As pessoas mais educadas, mais esclarecidas, mais escolarizadas se preocupam mais com o meio ambiente. Também melhora a escolha dos representantes políticos, né? Você acaba tendo mais discernimento, né, para escolher representantes que estejam em linha com uma sociedade mais responsável. Então, ela afeta quase tudo, basicamente. É a chave para melhorar uma sociedade é que as pessoas tenham uma escolaridade alta e qualidade dessa educação. Uma coisa que quem acompanha mais estudos, e agora isso também está cada vez mais as pessoas estão falando, que correlação não é causalidade, né? Então você fala, melhorou a educação, melhora a criminalidade e tal, e aí pode surgir a dúvida, mas será que melhora a educação e aí melhora a criminalidade, ou na verdade melhorou a criminalidade e aí melhorou a educação e tal? A gente tem já segurança do ponto de vista de estudos e pesquisas dessa causalidade que realmente a educação pode gerar um impacto positivo nesses outros indicadores sociais e que não é o contrário disso? Sim, eu acho que nas últimas décadas surgiram vários estudos, principalmente internacionais, né, mas também aqui no Brasil, estabelecendo de forma clara essa causalidade que vem de uma educação de qualidade para o crescimento da produtividade, para a redução da criminalidade, aumento de salários. Então a gente tem vários estudos. É sempre difícil estabelecer causalidade, como você falou, né? Você precisa de estudos econometricamente robustos, que você precisa isolar todos os outros fatores e mexer só na qualidade da educação. E é sempre difícil fazer isso. Mas, assim, os estudos que vêm aparecendo têm demonstrado isso de maneira bem clara. Com os dados disponíveis no Brasil, é um pouco mais difícil assegurar essa causalidade, né? Em outros países, especialmente nos Estados Unidos, você consegue olhar dentro das empresas, você consegue verificar exatamente qual canal que a educação afeta a produtividade física nas empresas. Aqui é um pouco mais difícil, mas assim, a gente está chegando lá, e os primeiros estudos mais cuidadosos mostram uma relação de educação para criminalidade, para produtividade, para salários. Eu me lembro, Neres, que num artigo recente seu, que saiu no jornal Valor Econômico, que você comentava que, apesar dos avanços educacionais obtidos no Brasil nas últimas décadas, pensando mais aí em produtividade, eu me lembro que seu texto falava disso, talvez falasse de outros pontos também, dizia que ainda não tinha evidências assim tão claras de que essas melhorias já acontecidas na educação brasileira realmente tivessem trazido esse benefício para esses temas mais de produtividade. Você não estava falando de desenvolvimento humano lá, mas acho que tinha mais essa pegada econômica, né? De qualquer forma, eu queria que você ajudasse a gente a entender isso um pouco melhor, né? O que o Brasil avançou na educação já trouxe esses benefícios sociais ou ainda não? Conta um pouco para a gente qual a tua leitura desse ponto. Sim, esse é um puzzle que vários pesquisadores estão encontrando, né, na sociedade brasileira. Por um lado, a educação traz claramente benefícios individuais. Então, as pessoas que estudam mais têm melhores salários, têm um emprego melhor, ganham mais, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem ensino superior ganha cerca de 3 vezes mais do que uma pessoa que só tem ensino médio. E estudos mais controlados, seguindo os mesmos trabalhadores desde a escolaridade até o mercado de trabalho, também encontram esses aumentos salariais. Então, não há muita dúvida de que vale a pena, do ponto de vista individual, você estudar mais, escolarizar mais e entrar na faculdade, etc. Agora, quando a gente olha para o país como um todo, a nossa produtividade, quer dizer, quanto cada trabalhador contribui para o PIB. Se você pegar o PIB do Brasil e dividir pelo número de trabalhadores, uma conta bem simples. A gente está, hoje em dia, com uma taxa próxima da que a gente tinha em 1980. Então, houve algumas flutuações,
Mas, assim, grosso modo, a gente está no mesmo nível da década de 80. Então, o puzzle que fica é, poxa, se a gente, naquela época, nos anos 80, a gente tinha uma porcentagem pequena de pessoas que chegavam pelo menos no ensino médio, assim, naquela época você tinha 20% só dos jovens chegavam no ensino médio. Hoje em dia você tem 70% pelo menos no ensino médio, então é um avanço muito grande. O ensino superior, você tinha 8%, agora você tem 20%. No entanto, a contribuição de cada trabalhador para a produção continua basicamente no mesmo nível. Se você comparar os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos a produtividade cresce 2% ao ano desde o século passado. Então, a cada 35 anos, dobra a produtividade dos Estados Unidos. Agora, você olha para o Brasil, a gente está no mesmo nível. Então, esse é o puzzle. Por que que a escolaridade, em tese, como a gente conversou antes, tem todos esses impactos, mas no Brasil ela não afetou essa produtividade, que é essencial, né? Assim, o país só vai se tornar mais rico, as pessoas, por exemplo, nossos filhos vão chegar mais longe do que a gente em termos de renda, de bem-estar. Isso entre todas as famílias, todos os mais pobres. Você quer que a sociedade progrida, que as gerações cheguem cada vez mais longe. E isso não está acontecendo no Brasil. O Brasil está relativamente estagnado. A gente não tem uma resposta definitiva, porque é um puzzle que vários economistas estão se debruçando. Mas, assim, uma das indicações que eu acho, uma das razões possíveis, é que a qualidade da educação ainda é muito baixa. Se você pegar as pessoas que estão se formando no ensino médio, que eu falei que aumentou muito, a taxa que sabe resolver uma questão de porcentagem, de regra de 3, algo muito básico, é muito baixa. Então, a hipótese que a gente tem é que as pessoas estão ficando mais tempo na escola, mas elas estão aprendendo muito pouco na escola, na maioria dos estados e municípios. Ela chega, depois que termina o ensino médio, ela não está capacitada para exercer profissões mais complexas, que requerem mais tecnologia, inovação, cálculo, essas coisas. Então, elas acabam não tendo esse efeito tão importante de produzir novas ideias, de empreendedorismo, de inovação. E isso pode ser por isso que a gente está um pouco estagnado nessa fase. Seria importante que esse aumento de escolaridade viesse junto com mais aprendizado. Acho que é bastante intuitivo isso, né? As pessoas precisam aprender mais, não basta só ficar mais tempo na escola. Por isso que a gente está um pouco atrasado. Se a gente combinasse esse avanço de permanência na escola com aprendizado efetivo, eu não tenho dúvida que aí sim esses ganhos seriam muito maiores no agregado, no IDH, na saúde, na redução de criminalidade, enfim, todos esses fatores. Bem interessante isso, Nércio. Bom, você sabe bem que a gente acompanha um indicador que, na verdade, começou o seu nascimento com você, né? Que agora o indicador é o Índice de Inclusão Educacional, mas que nasceu ali com você como o IJDS, né, o Índice de Jovens com Desempenho Suficiente, que um olhava o Enem, e agora esse que a gente olha é o SAEB, que o Reinaldo Fernandes, né, construiu esse indicador, e ele tem exatamente essa visão, que é para a gente realmente conseguir ter um impacto da educação em outros indicadores socioeconômicos, a gente precisa conseguir fazer com que o sistema educacional pegue a criança ali no começo da sua vida escolar e consiga levar essa criança para que termine o ensino médio com um certo nível de qualidade. Porque mesmo terminando o ensino médio abaixo de um certo nível de qualidade, ele não teria um impacto em indicadores socioeconômicos como a gente gostaria de estar falando aqui. Inclusive, esse número do Índice de Inclusão Educacional, ele fica abaixo de 20%, né, no Brasil, que significa que 80% das crianças que entram no sistema não conseguem seguir essa trajetória que eu falei. Então é bem razoável imaginar, inclusive a gente tem pesquisas que mostram isso, que não é o tempo de escolaridade, não são só indicadores isolados, mas se a gente olhar a educação básica como um todo, fluxo e qualidade junto, e esse número começar a aumentar, aí efetivamente a gente deveria ver mais indicadores socioeconômicos mudando a partir da educação. Então acho que corrobora de uma certa forma o que você comentou, né? Isso, Tem um pesquisador, o Eric Hanushek, que trabalha com educação há muito tempo, né, e faz esses cálculos agregados, e ele
mostra em estudos dele que um aumento de um desvio padrão, né, seria cerca de 50 pontos no SAEB, aumenta o crescimento da produtividade em 2 pontos percentuais por ano. Então, é um salto grande, né? Se você pensar em 50 pontos no SAEB, né, requer um esforço muito grande, mas assim, se for metade disso, vai ter um crescimento de 1 ponto percentual maior. E isso é muito. Como eu falei, se você consegue um crescimento de 2% ao ano, em 35 anos você dobra o PIB per capita. Então, é um esforço que é difícil aumentar 25 pontos ou 50 pontos, mas se você conseguir, de forma sistemática, os ganhos de bem-estar, né, para a população são enormes no longo prazo. A boa notícia é que, claro, tirando esse período de pandemia e pós-pandemia que a gente está vivendo, né, o Brasil ele vem numa crescente de melhoria tanto dos números de trajetória quanto nos números de qualidade da educação. Claro que a gente precisa acelerar isso, né? Mas se a gente conseguir acelerar essa curva, mas continuar nessa curva de melhoria, um dia acho que a gente chega lá, né, Naércio? Mas assim, a boa notícia é que a gente está numa curva de melhora e isso é bom. Entrando um pouco nesse assunto de educação, que você também pesquisa bastante, onde que você acha, para fazer essa mudança que a gente comentou, de aprendizagem, mas também de trajetória, porque ainda tem muita gente fora da escola, principalmente no ensino médio, né? Onde é que estão os maiores gargalos, na tua opinião? Bom, eu acho que essa dificuldade que a gente tem de melhorar num ritmo mais elevado a qualidade da educação se deve a vários fatores. Na verdade, não é só um fator. A gente tem a gestão educacional, os prefeitos, secretários de educação, você tem os professores, você tem os alunos, você tem todo o ecossistema escolar, né? Do ponto de vista da gestão, é difícil você conseguir convencer todos os prefeitos do país a investirem com base em evidências para melhorar a qualidade da educação. Então, o Brasil, como todos sabem, né, ele é um sistema descentralizado. Então, você tem 5.500 redes municipais no país e cada uma pode fazer o que quiser. Não tem um sistema como na saúde, tem um sistema único de saúde, né, que você tem divisões de tarefas, todos sabem mais ou menos o que devem fazer. Tem a estratégia de saúde da família, que está nos municípios, tem o desenho de metas e recompensas que está no governo federal, os estados ficam com os hospitais. Eu gosto de fazer esse paralelo com a saúde, que funciona bem no Brasil, né? Você tem um SUS que se atende gratuitamente milhões de pessoas. Na educação, não tem essa coordenação. E os prefeitos não veem, muitas vezes, o benefício tangível de melhorar a educação, porque para melhorar a educação você precisa enfrentar barreiras, quebrar obstáculos, você precisa comprar brigas, vamos dizer assim, não é uma coisa tão smooth. Então, ele vê assim, poxa, mas se eu melhorar a qualidade da minha educação no ensino fundamental, esses efeitos vão vir lá para frente, eu não vou estar mais aqui, então por que eu vou me desgastar politicamente para melhorar se os benefícios vão lá para frente? Então você precisa ter um sistema de incentivo, um sistema nacional de educação que fale, olha, nós vamos ajudar você a melhorar essa educação, você vai ter benefícios financeiros até se você conseguir melhorar num curto prazo. No caso dos professores, você tem a formação básica, que não é a ideal, às vezes é muito teórica, e hoje em dia uma grande porcentagem é à distância, e você tem a formação inicial e a formação continuada. Muitas vezes não dão aquela formação voltada para a prática, baseada em evidências de como melhorar o aprendizado dos alunos. E muitos alunos vêm com deficiência já dos anos iniciais, assim, da primeira infância. Então a gente tem crianças que ainda moram numa situação muito vulnerável, quando as suas famílias têm pouca renda, muitas vezes na pobreza, muitas vezes em ambientes sem saneamento básico, com alta criminalidade. E aí as crianças não se desenvolvem adequadamente, quando chegam na escola, não conseguem aprender o que era necessário. Elas não têm as habilidades cognitivas e socioemocionais
que se desenvolvem de maneira muito acelerada até os 6 anos de idade. Então você vê que todas as peças desse ecossistema podem ser melhoradas. O professor pode ter uma formação melhor inicial, presencial, formação continuada mais focada em evidências. Os prefeitos têm que ter incentivos para se engajarem em mudanças de curto prazo, mudanças ambiciosas. E os alunos têm que ter ainda um sistema de proteção que envolve várias áreas, educação, saúde, saneamento, para chegarem na escola preparados. Então, a gente está avançando, mas eu acho que o ritmo ainda é um pouco lento. Eu acho que a gente poderia avançar de maneira mais rápida se a gente quiser chegar no ensino, por exemplo, que é oferecido nos países da OCDE, que nós estamos ainda um pouco distantes. Com certeza. A gente fez uma estimativa de qual seria o índice de inclusão educacional de países da OCDE, enquanto aqui no Brasil é menos de 20%, nesses países era de 60%, 70% para mais, né? Eu acho que o ponto positivo disso é que a gente vê que, pelo menos nesse índice de inclusão educacional, cada degrau que a gente avança já tem impactos relevantes nos indicadores socioeconômicos, né? Então não é que só quando a gente chegar lá vamos ter os benefícios, já vamos ter o benefício no caminho. Mas eu queria te fazer uma pergunta. No início você falou sobre um tema que a gente considera muito importante, que é a questão do compromisso político, né? Você falou, os prefeitos, por que eles vão fazer agora, se o benefício é depois e tal. E a gente acha isso também super importante, essa questão do compromisso político. Existe um modelo, que é um modelo que se trabalha em alfabetização, em muitos estados, que nasceu lá no Ceará, que é a lógica do regime de colaboração, né? Que é o governador, né, o estado, a rede estadual, ter uma preocupação, uma corresponsabilidade em relação à educação que acontece nos municípios. E isso faz com que seja um pouco mais fácil a articulação de um governador com seus prefeitos do que, de repente, o Ministério da Educação com todos os 5.000 e tantos municípios no Brasil. Também eu vejo com os governadores o compromisso político em relação à educação aumentando nos últimos anos. Há 10 anos atrás, mal e mal, a gente conseguia falar com o governador sobre educação, era mais o secretário de educação. Agora a gente vê governadores envolvidos, falando de números e tal. Então me parece que conseguir esse compromisso político dos governadores talvez seja um caminho, inclusive, para influenciar as prefeituras, os municípios, os prefeitos. O que você pensa disso? Não, eu acho que é uma direção promissora mesmo. Eu fico feliz realmente que existem eventos educacionais que têm a presença de governadores e compromisso, né? E eu acho que você está correto, eu concordo que se os governadores atuarem com seu peso político para mobilizar as lideranças municipais, pode facilitar o engajamento dessas lideranças, né? E o caso do Ceará é um ótimo exemplo, que é considerado o melhor ensino fundamental do país, e muito foi feito através desse regime colaborativo, né? E aí você tem exemplos de sistemas de educacional com destaque, né? Então eu acho que isso é muito importante. Uma questão que a gente vê nesses índices, né, que você se referiu, é que é preciso que ao longo da vida escolar do estudante ele tenha a predominância de experiências positivas, quer dizer, não basta só o ensino fundamental 1, o secretário, quando ele tinha 7 anos. Não basta só o ensino fundamental 2, quando ele tinha 11 anos. Não basta só o ensino médio, é preciso toda essa cadeia. Eu acho que isso é a dificuldade, porque ele entra na escola aos 6 anos, aí vamos supor que tem um prefeito super engajado, tudo. Aí o prefeito perde a eleição, chega outro. Esse outro, quando esse aluno estiver no Fundamental 2, também tem que ser engajado e motivado. E não basta isso, porque ele vai chegar no ensino médio, ele vai, muitas vezes, trocar de rede, vai para a rede estadual. Aí você precisa ter um governador também motivado e capacitado. Se uma dessas peças não tiverem mobilizadas, pode jogar por água abaixo toda essa trajetória. Essa é a dificuldade, porque é um ciclo que demora 11 anos. Pelo menos, sem falar da primeira infância, né? Sem falar de tudo isso. Então, é difícil ter um mecanismo que todas as peças funcionam corretamente no momento certo. Às vezes eu acho que é por aí que a gente está tendo tanta dificuldade, porque ele às vezes começa bem, mas no ensino fundamental 2 há uma troca política, tal, entra um novo prefeito que não está muito mobilizado. Ou ele vai nos dois e chega no ensino médio,
aí muda tudo, o ensino médio não está, entendeu? Você precisa de um esforço de mobilizar os governadores, os prefeitos, todos dessa cadeia. Então é diferente de outras coisas que tem uma mudança mais rápida no curto prazo, porque a educação é um processo de longo prazo, é um processo longo. Nossa, Naércio, a gente devia começar um outro podcast só a partir dessa tua fala aí, que me veio várias coisas aqui para te perguntar. Eu vou puxar por uma delas, que você mencionou aí a questão da descontinuidade das políticas, né? Você falou, aí vem um prefeito que não é tão, ou vem um governador que não é tão. Eu vejo que esse é um problema, né, no Brasil. Vejo um pouco menos isso, principalmente no nível estadual, mas também no nível municipal também eu vejo menos esse problema. Inclusive a gente fez um podcast aqui com o Alessio da Undime para falar dessa questão da descontinuidade, muito legal também. Mas eu queria te ouvir, assim, primeiro se você vê alguma melhora nessa questão da continuidade das políticas e o quanto você acha que isso é um problema seríssimo para o país. Não, eu acho que é um problema seríssimo, né? Mesmo redes que têm uma trajetória destacada de educação, às vezes, quando há uma troca política, a gente observa uma descontinuidade das políticas que vinham sendo implementadas, né? Tem alguns casos que vem acontecendo. Então, gostaria que a educação fosse tratada como o Bolsa Família, por exemplo. O Bolsa Família, mesmo que haja trocas políticas, como houve, ninguém interrompe o Bolsa Família. Por quê? Porque ele é uma unanimidade. Ele é, vamos dizer assim, um patrimônio, né, da população, especialmente mais vulnerável. Na educação, ainda eu acho que não tem medidas que são unanimidade no país. Assim, existe ainda muito debate, muito discurso, falta assim, uma certa concordância, vamos dizer assim, nacional, que tipos de políticas têm um efeito muito forte, não há dúvidas com relação a isso, porque você tem que constranger o político que está chegando para ele não descontinuar políticas que vêm tendo sucesso. E as pessoas sempre têm essa coisa de querer deixar a marca própria, a sua própria medida, não valorizar o que foi um legado de um governante que às vezes era da oposição, né, na prefeitura passada. Eu acho uma certa imaturidade, né, dos políticos no Brasil, e eu acho que isso é exacerbado aqui no Brasil. A gente tem uma tarefa grande de disseminar cada vez mais as boas práticas, as práticas que comprovadamente têm sucesso, têm efetividade, mostrar o que aconteceu com esses jovens quando eles saem da escola bem formados, para inibir, constranger os políticos que estão descontinuando políticas bem-sucedidas. Perfeito, e acho que quando você fala assim de políticas bem-sucedidas, eu acho que é uma evolução em relação também ao que se fez por muito tempo, que é pensar em boas práticas assim, muito micro de algumas escolas e tal, que funcionam e que são ótimas, mas que não são políticas públicas que realmente vão fazer a mudança, né? Então acho que agora eu vejo já um avanço nesse sentido e concordo 100% com o teu comentário. Bom, Naércio, eu queria terminar essa conversa com uma pergunta que a gente costuma fazer aqui no final dos episódios, que é, com tudo isso que a gente falou, com os desejos que a gente tem, mas a realidade, né? Qual que você pensa que pode ser o sonho possível para a educação do Brasil nos próximos 10 anos, né? Então, um pouco de sonho, mas também pensando na realidade, o que você acha que a gente pode ver, assim, nos próximos 10 anos aqui para a educação brasileira? Bom, eu acho que a gente vai continuar progredindo, né? Mas eu ainda não vejo a gente progredindo numa velocidade que seria desejada, vamos dizer assim. Eu acho que por todos esses pontos que a gente falou, cada um desses pontos são difíceis de serem alterados, né? A gestão, os prefeitos, a política, a primeira infância, a formação do professor. Sim, a gente está caminhando, a gente está na direção correta. Mas eu, sinceramente, acho 10 anos pouco para a gente ter uma revolução na educação no país. Mas a gente vai estar melhor, na direção correta, e for tentando resolver, desatar todos esses nós no meio do caminho, em algum momento eu acho que a gente vai ter um breakthrough. Eu tenho essa visão, assim, talvez não nos próximos 10 anos, mas persistindo, mobilizando as pessoas e tal.
De repente, a gente pode chegar, como teve em Portugal, agora em Vietnã. No Vietnã teve um salto de qualidade muito grande, assim, inesperado. Então, eu sou otimista que a gente vai conseguir esse breakthrough mais cedo ou mais tarde. Eu também tenho um pouco essa visão de que a gente vai avançando e no meio do caminho a gente vai dar um salto. Então vamos ficar com esse sonho aqui do salto, que não aconteça, se não acontecer em 10 anos, que seja em 10 anos e um dia, Naércio. Obrigado, Naércio, pela tua presença aqui, pela conversa, obrigado pela tua parceria, por todos os estudos e pesquisas que você faz, que tem ajudado muito aí a educação e o desenvolvimento do país como um todo. Legal, muito obrigado, Davi, pelo convite. Foi ótimo realmente conversar, né? Vamos continuar aqui no trabalho e na torcida. Boa. Tchau, tchau, Naércio. Tchau, um abraço. Se você gosta do podcast, compartilha e deixa seu comentário. Manda uma mensagem pra gente. A Sofia Carvalho Cruzeiro ouviu o episódio em que a gente fala sobre a continuidade das políticas públicas de educação. Ela escreveu o seguinte pela caixa de comentários no Spotify: a educação, como política de Estado, é o sonho de todos nós. O perfil técnico dos gestores da educação deveria nortear as escolhas dos secretários. Eu não posso concordar mais. Obrigado pela mensagem, Sofia. Obrigado também a você por ouvir esse episódio. Agradeço ainda às consultoras de beleza e à equipe de Natura Crer Pra Ver. Segue o Instituto Natura nas redes sociais para ficar por dentro. A gente se encontra de novo em 15 dias, às segundas-feiras. Até lá! Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A edição é do Matheus Marcolino. A sonorização e a mixagem são do Pedro Yanzur. A trilha sonora é da Estela Nesrini e da Todo Canto Produção Cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Mello.